Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Então vamos lá para o vídeo. O mercado de hoje ele trouxe muitas oportunidades, tanto para a compra no início da manhã, como para a venda, certo? Mas antes de começarmos o vídeo, eu irei traçar uma linha de tendência macro para que vocês possam observar a construção que o preço teve hoje durante o dia, baseado nessa linha de tendência, certo? Vou mudar o tempo aqui gráfico para o de 60 minutos. E foi observado que o preço ele estava correspondendo a uma linha de tendência novamente de queda, de baixa. Essa linha aqui laranja é a nossa linha já de outros vídeos, que permanece aqui ainda. Hoje ela não teve tanta importância como teve nos dias anteriores, mas como o preço ainda está caindo, eu irei mantê-la momentaneamente. Então vamos traçar aqui a linha. Vamos traçar desse topo com esse topo aqui. Esses dois topos aqui, certo? Então vamos voltar para os 5 minutos. O preço ele abriu em um pequeno gap de alta, certo? Como vocês podem observar. E ele trabalhou numa região em que já estava vindo. O preço no dia anterior estava vindo em uma leve tendência de alta. Candle que encerrou o dia, encerrou em emissão para alta, certo? Alinhando as médias. E o preço trabalhou nesse movimento de alta, certo? Com isso, poderíamos sugerir uma entrada aqui, certo? Bem aqui. Mas por que aqui? Vamos pintar aqui para que fique melhor visível. Aqui de amarelo. A entrada em específico não seria aqui, seria aqui. Aqui. Seria baseado em price action ao invés de análise técnica, certo? Vamos tirar aqui, por enquanto, as médias. E vamos observar a seguinte situação aqui. Bem aqui, eu tenho uma linha de tendência. Uma linha de resistência, perdão. Essa linha de resistência ontem, ela foi rompida no dia de hoje, já na abertura do mercado, e se tornou um suporte, certo? Esse suporte, vou apagar aqui. Esse suporte é a primeira indicação de que o preço iria até aquela região e continuaria um movimento de alta. O segundo seria a ancoragem das médias, as médias de 9 e a média de 20, certo? Essas duas médias foram ancoradas, certo? Em um tempo gráfico menor ainda de 2 minutos. Aqui, ó. Em um tempo gráfico menor ainda de 2 minutos, ele ainda veio na média de 50. E isso deu gatilho para que o mercado fosse subir. E ainda tem outra questão relevante, que foi o momento de notícia. Hoje teve notícia dos índices americanos que influenciam muito o mercado brasileiro. E isso é uma entrada extremamente arriscada, mas de risco-retorno pequeno. Por quê? Como as médias estavam ancoradas aqui no preço, então o stop ficaria também abaixo da média de 20. E aonde seria a saída? Foi justamente até onde o preço veio, que foi
na linha de tendência macro que nós acabamos de colocar no início do vídeo, certo? Vocês conseguem observar que o preço trabalhou em um movimento de expectativa da notícia. Embora eu não opere notícia, eu não gosto de operar notícia, mas é importante que a gente saiba interpretar as notícias e como elas afetam o preço que está sendo trabalhado no mercado naquele momento, certo? Não se deve operar em notícia, mas você deve sempre observar e saber interpretar para onde o preço pode ir em notícias favoráveis ou desfavoráveis, certo? Como a notícia foi favorável, e isso impulsionou o mercado para cima, certo? O stop ficaria aqui abaixo da média de 20 e a saída aqui, na região aonde ele veio, certo? Posteriormente a isso, o mercado ele fez um pequeno triângulo, certo? Ele trabalhou aqui, botei a linha errada. Ele trabalhou aqui e trabalhou aqui, certo? Fazendo esse pequeno triângulo aqui. Após isso, o mercado ele não teve força para continuar o movimento de alta, certo? Como ele não teve força para continuar o movimento de alta, nós iríamos esperar o momento certo para entrar na venda, certo? E quem acompanhou o Instagram, eu postei a entrada exata onde eu havia feito. Eu fiz uma entrada no time frame menor de 2 minutos, aqui. Bem aqui. Foi traçado a Fibo. Aqui. E aqui. O topo. Aqui. Certo. Eu entrei aqui por 3 motivos. Certo? Eu vou, por enquanto, apagar essa Fibo para que vocês consigam enxergar melhor. Aqui. Eu entrei, primeiro, porque ele estava fazendo uma troca de polaridade na região de tendência. Ele já havia feito teste nela anteriormente. Não teve força para rompê-la de fato. Houve falsos rompimentos do preço. Ele estava com as médias invertidas já para baixo. Segundo ponto. Terceiro ponto, ele estava ancorado na média de 9 de 20, certo? Em um time frame menor, aqui, vocês conseguem observar que o stop ficou mais barato em virtude justamente de as médias terem ancorado na média de 9 e na média de 20, certo? O candle seguinte fechou fora da 9, esse candle aqui, e a entrada foi exatamente aqui, no fechamento dele e a abertura do seguinte, certo? Vou voltar aqui para os 5 minutos e voltar aqui a nossa Fibo. Então, até onde eu iria conduzir essa operação, certo? Primeiro, vamos fazer o nosso bom e velho espelhamento da Fibo. Aqui é o primeiro alvo, onde ele veio cravado, certo? Eu vou conduzindo a operação. Deixa eu aumentar aqui para que vocês consigam enxergar. Eu vou conduzindo a operação, sabendo que o preço vai continuar caindo, pois as médias estão alinhadas para baixo. Nesse momento, saio da frente do computador se você tiver muita ansiedade. Se você tem muita ansiedade para conduzir uma operação de longo prazo, saia da frente do computador. Volte lá sempre para fazer os ajustes técnicos do stop.
como eu havia falado no vídeo de ontem, certo? Você vai conduzindo uma operação de longa com um stop técnico sempre, mas baseado em ajustes técnicos, certo? O meu stop estava aqui em cima, acima dessa bolinha amarela aqui, perdão, amarela. E eu conduzi a operação até o primeiro alvo, ok. Esperei, pois o que eu havia determinado na minha operação, o que eu havia analisado pelo preço, se concretizou, que foi justamente o pullback até a média de 20 aqui, nesse exato ponto, e fez ancoragem novamente para fora das médias, que foi aqui, nesse candle. Esse candle aqui. Certo? Aqui se confirmou a minha análise de preço. Aqui. E o preço iria continuar caindo. Aqui eu ainda não tinha saído, certo? Por mais que o preço tenha voltado, ele continuou caindo. É nesse tipo de questão que você deve, se você tiver ansiedade, você deve sair da frente do computador. Porque aqui foi uma condução de 500 pontos praticamente e retornou até praticamente a região onde eu havia entrado. Só que como eu havia analisado que o preço iria continuar caindo, eu esperei, certo? Como eu esperei, então o preço continuou caindo. Então vamos conduzir a operação até o segundo alvo, que foi justamente onde ele cravou aqui, ó. O que eu fiz com o meu stop nesse exato momento? Meu stop estava aqui, certo? Como eu havia falado para vocês. Então, eu vou mover essa bolinha. Na verdade, eu vou criar outra. Aqui, uma meia bolinha. Aqui, vou pintar ela de uma cor que fique fácil para que vocês vejam aqui. Tá de rosa. Aqui. Essa bolinha aqui vai ser o meu stop, certo? Meu stop estava aqui. Depois que ele fez essa confirmação e continuou a queda, eu movi meu stop para cá. Certo? Já está acima da minha entrada. Abaixo da minha entrada, perdão. Ele retornou. A média retornou. Não chegou nem à região de 38 da Fibo, certo? Só que ele fez novamente ancoragem na média de 9 e saiu com pullback, e saiu com ignição. Quando ele saiu com ignição, eu venho para cá, estico minha Fibo para o terceiro alvo, certo? E movo o meu stop para cá agora, certo? A minha proteção técnica agora está aqui, acima da média, acima dos pavios e acima da média, certo? Rompeu, não tocou ainda a média de terceiro alvo, certo? Ele ainda não tocou a média de terceiro alvo. O que eu vou continuar fazendo? Esperar, porque o preço ainda não havia dado nenhum indício de que ele iria fazer uma correção maior, certo? Depois disso, o preço continuou subindo. Nessa subida, ele ancorou na média de 80. Aqui, ó. Ele ancorou na média de 80 e saiu novamente para fora das médias de 9, de 20 e de 9, certo? Com isso, ele começou novamente o processo de queda do preço, certo? Nesse momento, eu pego o meu stop, que não estava tão longe do preço, e movo para cá.
Aqui tem uma diferença pequena, mas é uma diferença, certo? E aqui eu espelho os 300% do alvo, que foi do dia, certo? Foi uma operação em que começou aos exatos. Vou pegar a cruzinha aqui para ver. Foi uma operação que começou ao 12h30 e foi conduzida até às 4h50 da tarde, certo? O preço vai dar indício que ele vai seguir todo o movimento. Não tem porquê eu sair antes. Não tem porquê eu operar com medo. Por quê? Porque se você confia em sua análise, como eu já havia falado em outros vídeos e torno a repetir, se você confia na sua análise, se você confia nos seus estudos, você vai conduzir a operação conforme os seus estudos, conforme você está estudando, conforme você está aprendendo, certo? Se você tem problemas de ansiedade, se você tem problemas de conduzir uma operação mais longa igual essa, você deve ou sair da frente do computador ou não fazer esse tipo de operação, certo? Eu faço porque eu gosto de pegar alvos longos. Eles dão emoção a mais e também eles pagam mais, certo? Aqui foi quanto? Vamos olhar agora o quanto foi aqui de entrada e saída, certo? Embora o preço tenha conduzido mais, eu na verdade saí aqui, nesse ponto aqui, por conta de outro fator que em uma leitura de preço que fiz, o preço vinha até aqui e eu saí exatamente aqui, nesse ponto. Só que como é um conteúdo um pouco mais avançado, eu não posso dá-lo aqui de graça, certo? Mas eu saí aqui. Foi uma operação com o stop, teoricamente, de 100 pontos, porque ficou aqui acima do pavio, certo? E da média de 20, para a condução do preço de 1.200 pontos, praticamente. Aqui, 1.200 pontos, certo? Deixa eu afastar um pouco a tela para que vocês consigam ver. Aqui. $1.200 pontos. Essa foi a operação que eu fiz hoje durante o período da meio-dia até o final do pregão em uma operação só, certo? Como eu estou operando ainda pequeno, eu operei esses 1.200 pontos com um contrato, certo? E é isso, pessoal. Eu agradeço, gostaria de agradecer a presença de todos. Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com quem vocês gostam. Agradeço a presença de todos, um abraço e tchau!